aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o professor Jefferson Oliveira Andrade, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, do Campus Serra. Esse semestre eu vou ser o professor da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. A disciplina de Linguagens Formais e Autômatos faz parte do curso do Bacharelado de Sistemas de Informação do Campus Serra. E originalmente a disciplina estava prevista para ser às terças e quintas-feiras no horário da manhã. Devido à pandemia de Covid-19, todas as disciplinas do campus, de todos os cursos do campus, esse semestre, vão ser dadas através de atividades pedagógicas não presenciais, o que significa que elas vão ser à distância. Então nós vamos trabalhar com videoaulas e outros recursos para conduzir a disciplina esse semestre. Os meus dados de contato estão aqui, o meu e-mail, a página institucional. A sala não vai ser de muita utilidade esse semestre, mas de qualquer modo, sala 714 no Campus Serra. A principal fonte de informações do curso vai ser a página da disciplina no Moodle. Então, acesse através do endereço ava.cefor.ifes.edu.br. Vocês devem estar já familiarizados com o sistema Moodle do IFES, ele é usado em várias disciplinas, e a gente vai usar esse sistema como o ponto central para todas as informações, todos os materiais, todos os recursos da disciplina. O objetivo da disciplina é que vocês, ao final, sejam capazes de analisar os problemas com relação aos aspectos mais teóricos da computação. O que eu quero dizer com isso? Que vocês sejam capazes de analisar problemas, relacionando esses problemas com conceitos como computabilidade, como decidabilidade, que vocês sejam capazes de olhar para um problema e entender se ele pode ser resolvido através da aplicação de algoritmos relacionados ao processamento de linguagens, se eles têm solução, se eles não têm solução, se as condições para resolver o problema precisam ser um pouco relaxadas para que ele possa ser um problema resolvível em um tempo razoável ou não. Todas essas coisas estão relacionadas à teoria de linguagens formais de autômatos. De modo mais específico, a ideia é que ao final do curso vocês sejam capazes de identificar relações entre os diversos níveis das hierarquias de linguagens formais, ou seja, que tipo de problema corresponde a que tipo de linguagem, que tipo de algoritmo para resolver uma categoria de linguagem pode ser aplicado a um determinado problema. Identificar o tipo de problema que cada categoria de linguagem está associada, construir reconhecedores para essas linguagens. O que são reconhecedores de linguagens? Dada uma cadeia de caracteres, uma cadeia de símbolos, determinar se essa cadeia de símbolos pertence a uma determinada linguagem ou não. Isso acontece quando, por exemplo, você vai processar um arquivo de dados, ou quando você vai processar protocolos de comunicação entre duas máquinas, ou entre duas aplicações, quando você vai tentar construir uma linguagem específica de domínio para configurar um determinado programa ou alguma coisa desse tipo. Evidenciar a linguagem reconhecida por um autômato como uma expressão de sua computabilidade. Essa forma um pouco rebuscada de colocar o objetivo, ela significa, em essência, o seguinte: todo problema de computação está associado a alguma linguagem, sem exceção. Então, resolver um determinado problema pode ser reduzido ou pode ser transformado no problema de você reconhecer uma determinada linguagem. Então, olhar para um problema e ter pelo menos um entendimento de qual linguagem está associada a esse problema é uma característica importante para a gente entender os problemas mais a fundo e, eventualmente, para gerar as melhores soluções possíveis para aquele problema. Discutir os limites da computação. Existem problemas que podem ser resolvidos por computadores e existem problemas que não podem. Essa distinção é uma distinção diferente
da gente falar que determinados problemas podem ser resolvidos num tempo razoável e que determinados problemas vão levar um tempo muito grande. Tá? Existem problemas que realmente não podem ser resolvidos por computador. Não importa o quão rápido esse computador seja. Então a gente vai tentar entender por que isso acontece e tentar identificar pelo menos os mais famosos desses problemas que não podem ser resolvidos por computador. Analisar as propriedades de computabilidade e decidabilidade, ou seja, uma vez que a gente sabe que alguns problemas não podem ser resolvidos, não podem ser decididos por um computador, quais são esses problemas e como que a gente pode tentar identificar quando eles aparecem no mundo real. O nosso livro-texto vai ser Linguagens Formais e Autômatos, do professor Paulo Blaf Menezes. Esse livro está disponível na biblioteca virtual do CEFOR, do IFES. Então, para quem é aluno do IFES, vocês acessam o site do CEFOR, tem um link lá para a biblioteca virtual e vocês vão entrar com o número de matrícula e a senha e vocês vão ter acesso ao livro. Esse livro é um livro que tem um linguajar acessível, ele não é um livro difícil de ser lido, de ser entendido. É importante que vocês façam a leitura do material, porque vários problemas vão precisar de informações complementares, além do que a gente discutir aqui na aula, que vocês vão encontrar no livro. Um outro livro bastante bom também é Introdução aos Fundamentos da Computação, do Newton José Vieira. Esse livro ele é talvez até mais completo do que o livro do Paulo Blaf Menezes, porque ele trata de alguns pontos que talvez o livro do Paulo Blaf Menezes não trata, só que na minha opinião ele é um livro que tem um linguajar um pouco menos acessível do que o livro do Paulo Blaf Menezes. Então ele serve como um bom material, ele tem tudo o que a gente vai falar na disciplina, o que a gente vai estudar na disciplina, tem nesse livro. Se quiser seguir a disciplina só por ele dá, mas talvez, dependendo da pessoa, sinta um pouco mais de dificuldade em acompanhar a disciplina por esse livro do que pelo outro. Então a gente tem também a bibliografia complementar. Nessa bibliografia complementar, o primeiro livro do Hopcroft e Ullmann Motoani, ele talvez seja o livro mais usado no mundo para falar de linguagens formais e teoria dos autômatos. Ele é um livro muito completo, ele é um livro muito bom, mas ele é um livro que tem um arcabouço teórico, uma necessidade de você conhecer a teoria um pouco mais a fundo. Então, apesar dele ser um livro excelente, na minha opinião, talvez não seja a melhor opção como fonte primária de leitura. Como fonte complementar, ele é muito bom. A avaliação vai ser feita através de 4 listas de exercício e 3 trabalhos de programação. As listas de exercícios têm peso 3, os trabalhos têm peso 4 e a média do semestre, a nota do semestre, vai ser calculada pela média ponderada desses 7 instrumentos de avaliação. De acordo com a regulamentação da organização didática do IFES, os alunos precisam atingir média nota 60 para passar. Quem não atingir nota 60 vai fazer uma prova final e a nota após a prova final, né, a nota final do curso, vai ser calculada pela média aritmética simples entre a nota do semestre, né, a nota da etapa 1 e a nota da prova final. No semestre passado, nós tivemos uma indefinição ao longo do semestre com relação a quais disciplinas iam ser oferecidas, como é que ia funcionar o sistema de atividades pedagógicas não presenciais. A pandemia de Covid-19 começou após o início das aulas, né? Ela se tornou mais grave após o início das aulas e isso gerou muita indefinição nas coisas. E por conta dessa indefinição, as datas de entrega dos trabalhos de linguagens formais e autômatos e de outras disciplinas também, elas foram flexibilizadas, elas foram estendidas bastante, assim, quase que até o final do semestre. Isso gera, como vocês podem imaginar, muito problema para o professor que tem que corrigir todos os trabalhos praticamente no final do semestre e por uma questão de limitação de tempo é extremamente complicado fazer isso.
Nesse semestre, a gente tem as coisas muito mais bem definidas sobre o que tange ao funcionamento do semestre. Nós teremos o semestre inteiro por atividades pedagógicas não presenciais, já está definido. O calendário de atividades também já está definido, com início e final do semestre, início e final do recesso de final de ano, tudo já bastante bem definido. O calendário de atividades vai estar no Moodle também, para vocês acompanharem. Então não há razão neste semestre para a gente ter essa flexibilização tão grande que a gente teve com relação às datas de entrega das coisas, dos trabalhos. Então, neste semestre, as datas de entrega das listas e dos trabalhos vão ser bem mais rígidas do que foram no semestre passado. Prestem atenção para não perder as datas de entrega dos trabalhos. Nós não teremos prova, a avaliação será feita apenas com base nas atividades, as listas e os trabalhos. Então, não deixem de entregar. Os recursos que nós vamos usar são as videoaulas, slides. Eu devo usar os slides do próprio professor Paulo Blaff Menezes. Até onde eu sei, não existe restrição com relação ao uso desses slides. Então, se por acaso, ao longo do semestre, vier à minha atenção algum tipo de restrição, eu vou formular um conjunto novo de slides, mas até onde eu sei não há. Bibliografia básica e a complementar vão ser também recursos importantes. O fórum de discussão é fundamental. Todas as dúvidas que vocês tiverem com relação à disciplina, aos conteúdos, postem no fórum de discussão. Eu vou tentar verificar o fórum de discussão todos os dias. Além disso, o fórum de discussão serve para compartilhar informações, de modo que a pergunta de um aluno pode ser lida e a resposta também pode ser lida por todos os outros alunos. Isso é o mais próximo, eu acredito, que a gente consegue chegar de uma experiência semelhante à de sala de aula. Quando você está na sala de aula e um colega seu faz uma pergunta, todos ouvem a resposta. Então, o fórum de discussão é o mais próximo que a gente consegue chegar disso nas atividades não presenciais. Também vamos usar as listas de exercício e os trabalhos, além da avaliação, eles servem como instrumentos de aprendizagem. O que eu espero que os alunos façam? Que eles assistam às videoaulas, que eles estudem a bibliografia, pelo menos o livro-texto, façam os exercícios, participem do fórum de discussão, reitero, é muito importante participar do fórum de discussão, e verificar a página da disciplina periodicamente. Toda semana, o conteúdo da semana vai estar postado na página da disciplina no Moodle. Então, os tópicos que nós vamos ver são introdução e conceitos básicos, linguagens e gramáticas, linguagens regulares, propriedades das linguagens regulares, autômatos finitos com saída, linguagens livres de contexto. Linguagens livres de contexto talvez seja, dentro da hierarquia de linguagens, a mais importante para a gente, porque a maioria das linguagens de programação e das linguagens específicas de domínio, elas caem nessa categoria de linguagens livres de contexto. Propriedade e reconhecimento, algoritmos de reconhecimento das linguagens livres de contexto. Linguagens recursivamente enumeráveis e sensíveis a contexto, que são linguagens para as quais nós não temos algoritmos de reconhecimento automático, mas são uma categoria de linguagens que envolve muitos problemas. A grande maioria dos problemas que a gente resolve cotidianamente em computação pode ser descrito como uma linguagem recursivamente enumerável ou sensível ao contexto, embora nem sempre a gente use essa abordagem para resolver. Vamos falar das hierarquias das classes de linguagem. A gente já vai ver as linguagens de acordo aproximadamente com a hierarquia, a hierarquia de Chomsky, mas ao final a gente vai fazer uma recapitulação e a gente vai falar um pouco também sobre máquina de Turing e computabilidade quando nós estivermos falando das linguagens recursivamente enumeráveis e sensíveis a contexto. Então é isso. Eu espero que todos vocês fiquem bem, que vocês procurem se manter saudáveis o máximo que for possível e que vocês acompanhem o curso e que seja proveitoso. Até a próxima.